Olá, amigos. Sou o Sérgio Mendes e estou aqui para fazer uma análise do edital da matéria Noções de Administração Orçamentária Financeira e Orçamento Público para o TCE de Pernambuco, que cairá para todos os cargos do nosso edital. Vamos lá então, venha comigo para essa breve análise do edital. Vamos destacar o que é mais importante nesse enorme edital de administração financeira e orçamentária, ou administração orçamentária e financeira, como está escrito lá no nosso edital. Veja esse edital, pessoal. É um edital muito extenso. Praticamente tudo que poderia ser cobrado dentro da nossa matéria, dentro do edital que a gente chama de AFO, né, que a gente chama mais de Administração Financeira Orçamentária, está aqui nesse edital. O que eu vou tentar fazer para você é destacar quais as matérias são mais cobradas pela nossa banca examinadora, que são essas aqui destacadas em amarelo. Primeiro eu vou falar delas para vocês, o que é mais importante dentro delas, e depois eu vou pensar mais algumas aqui que eu não destaquei, mas eu vou falar para você o que é mais importante dentro desses tópicos também. Bom, primeiro assunto que eu destaquei para você, esse aqui, esse tópico, princípios orçamentários. Dificilmente uma prova de AFO não cai pelo menos uma questão relacionada aos princípios orçamentários. Então você tem que entender cada um dos princípios, entender o conceito de cada um dos princípios orçamentários, tipo da unidade, universalidade, exclusividade e vários outros princípios orçamentários. Outros tópicos aqui que eu destaquei prosseguindo para você. Plano plurianual, está aqui. Diretrizes orçamentárias, que é a lei de diretrizes orçamentárias, e orçamento anual, que é a lei orçamentária anual. Esses três aqui, pessoal, são os três instrumentos de planejamento e orçamento previstos na nossa Constituição Federal. Então você tem que saber o conceito que está previsto na nossa Constituição, o que tem na nossa Constituição sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, sobre PPA, sobre LDO e sobre lei orçamentária anual. Prosseguindo, outro tópico que eu destaquei aqui para vocês, esse aqui, créditos ordinários e adicionais, e esse aqui também, 3.4, alterações orçamentárias. O que você tem que saber em relação a créditos ordinários adicionais e alterações orçamentárias? Você tem que saber quais são as espécies de créditos adicionais, você tem que entender o conceito, saber como funciona cada um dos créditos, adicionais suplementares, adicionais especiais e adicionais extraordinários, saber qual exige a fonte obrigatória de recursos, qual que pode ultrapassar o exercício financeiro, em quais condições. Cada uma desses créditos tem que saber as características de cada uma das espécies dos créditos adicionais, bem como quais são as fontes de recursos, características de cada uma das fontes de recursos para a abertura dos créditos adicionais. Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos aqui, dentro de Receita Pública, esse item 4, as classificações da Receita. Isso aqui é muito importante você saber as classificações. As principais classificações é entender o que é uma receita orçamentária e o que é uma receita extra-orçamentária. E dentro das receitas orçamentárias, tem que saber bem a classificação por natureza da receita. Prosseguindo aqui, pessoal, dentro aqui de despesa pública, nós temos um item aqui, classificações, muito semelhante à parte da receita, só que isso aqui é um pouquinho mais abrangente. Dentro da despesa pública, as classificações, você tem que saber como é despesa orçamentária e o que é uma despesa extra-orçamentária, da mesma forma que eu falei da receita. Nas classificações, você também tem que saber a classificação por natureza da despesa. Comentei da natureza da receita, você também tem que saber sobre a classificação por natureza da despesa, a principal classificação que você tem que saber. Mas dentro da despesa ainda há outras classificações que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com a classificação funcional da despesa, com a classificação institucional e com a classificação programática ou estrutura programática também. São todas as classificações da despesa. Prosseguindo aqui também, você tem que ter cuidado e saber bem também os estágios da despesa. Veja aqui que caem os estágios da receita. Tem sua importância? Tem também. Mas os da despesa são muito mais importantes. Você tem que saber bem quais são os estágios, principalmente o estágio que a gente chama de empenho. Tem que saber um pouquinho de cada estágio, tem que entender cada estágio, mas o principal estágio de despesa que você tem que saber é o estágio que a gente chama de empenho. Mas o estágio da liquidação e o do pagamento são assuntos bem curtinhos, que se cair alguma coisa em prova, basta que você faça aquele estudo rápido, você vai ter condições de realizar qualquer questão de prova. Prosseguindo, a gente chega aqui na Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaco para vocês o tópico 6.2 Planejamento. O que vai trazer basicamente esse tópico?
vai tratar dos instrumentos de planejamento previstos na Constituição, só que na Lei de Responsabilidade Fiscal. E na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu destaco para vocês o que a gente tem sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que a LRF acrescentou, além do que está previsto na Constituição, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destaco também o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem caído também muito em provas do CESP. E aqui, na parte de despesa pública também, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o tópico chamado despesa pública. Aqui, diferente do que eu falei sobre as classificações em tópicos anteriores, aqui o que é importante, o que traz a LRF sobre despesa pública? Ela fala sobre geração de despesa, sobre despesa obrigatória de caráter continuado, então você tem que saber o que deve ser feito quando é gerada uma despesa, qual o conceito de despesa obrigatória de caráter continuado e, principalmente, saber bem sobre despesas com pessoal, que é um dos principais tópicos da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem que entender sobre os limites, quais são os limites, principalmente, no nosso caso aqui, os limites estaduais, qual o percentual em relação à receita corrente líquida, qual o limite do Tribunal de Contas do Estado, isso que você tem que entender quando você estudar a despesa com pessoal. Saber também o conceito, o que entra como despesa com pessoal e o que não entra como despesa com pessoal. Isso aqui, pessoal, é que eu separei com vocês de maior destaque, mas veja que é um edital bastante abrangente, tudo isso aqui pode cair na prova. Eu falei que ia fazer uma passada rápida aqui sobre alguns tópicos que não são tão importantes, mas para tentar delimitar para você. Passo primeiro nesse aqui, orçamento público, técnicas orçamentárias. Você tem que saber aqui, principalmente, as espécies de orçamento, e principalmente, dentro dessas espécies, especificamente, o orçamento programa e o orçamento tradicional, e diferenciar entre eles. Prosseguindo aqui, a gente tem ciclo orçamentário, processo orçamentário, sistema de planejamento de orçamento, sistema de processo de orçamentação. Aqui eu destaco para você entender o processo orçamentário, como funciona a elaboração, de quem é a iniciativa, quais são os prazos e como, na fase de discussão, em que situação pode ser apresentada uma emenda a um projeto de lei orçamentária anual. Prosseguindo aqui, destaco também descentralização orçamentária e financeira. Você tem que entender as modalidades de descentralização de créditos e movimentação de recursos. É um assunto bem curtinho, é bem tranquilo assim para você pegar, não vale a pena também desperdiçar. E aqui, que é algo diferente para um concurso de nível estadual, caiu sistemas de informação, geralmente não cai para o concurso estadual, mas está aqui no edital, e no sistema de informações, o principal deles, praticamente o que cai em prova, é o CIAF, só que o CIAF é federal, então ficou meio estranho cair nesse concurso do TCE. Pode ser que tenha alguma retificação, mas se não tiver, você vai ter que estudar também o CIAF. Temos também aqui restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Também assuntos que você tem que ter bastante cuidado, saber a diferença entre o resto a pagar e saber a diferença entre despesas de exercícios anteriores, quais são as características, qual que tem natureza orçamentária, qual que é a natureza extra-orçamentária, isso você tem que saber sobre restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. E aqui, sobre suprimento de fundos, é o mesmo caso que eu falo aqui para você de sistema de informações. No caso do suprimento de fundos, geralmente ele aparece em concursos federais. Em concurso estadual não é muito cobrado suprimento de fundos, mas apareceu aqui, e se apareceu, não for retificado o edital, você tem que entender qual é a sistemática do suprimento de fundos. E, para finalizar, temos aqui também o tópico transparência, controle e fiscalização. Aqui nesse tópico você tem que entender quais são os instrumentos de transparência previstos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entender um pouquinho sobre relatório resumido de execução orçamentária e também sobre relatório de gestão fiscal. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês nessa análise muito rápida sobre o edital. Como vocês viram, o edital é muito extenso, então você está vendo esse vídeo, se eu falei muito rápido, você vai passando devagarzinho, vai anotando, para que você tenha o melhor desempenho possível. Mas claro, pessoal, o ideal é que você consiga estudar todo esse nosso conteúdo. Deixo aqui para vocês, aqui na tela, deixo para vocês as minhas redes sociais, tá bom? Me acompanha lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, é sempre o nome da rede social, /Sérgio Mendes AFO, né, de Administração Financeira Orçamentária, ou se você for procurar dentro do Instagram, @Sérgio Mendes AFO, dentro do Twitter, @Sérgio Mendes AFO. Lá nas minhas redes sociais eu coloco dicas diárias sobre o concurso, sobre as nossas matérias, coloco questões, os alunos entram lá, participam, comentam e espero você também nos nossos cursos, assim como espero lá nas nossas redes sociais.
Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.